fonte de águas vivas que nunca secará, e me alimento cada dia desse bom maná do céu, pois habito em terra de Belém. Nem as nuvens mais escuras podem assustar-me. Eu não temo, pois seguro estou nas mãos de Deus. Vivo a luz do sol e da presença de meu Rei, pois habito em terra de Beulah. Vivo no alto da montanha, sob o céu de puro azul, junto à fonte de águas vivas que nunca secará, e me alimento cada dia desse bom maná do céu, pois habito em terra de Beulah. Quando aqui eu vejo de meu Deus as maravilhas, quedo-me silente, adoro em contemplação. Compreendo o seu amor e a grande salvação, pois habito em terra de Beulah. Vivo no alto da montanha, sob o céu de puro azul, junto à fonte de águas vivas que nunca secará, e me alimento cada dia desse bom maná do céu, pois habito em terra de Beulah. Amém. Louvado, exaltado seja o nosso Deus. Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus para estudar temas importantes, para buscar o caminho da consagração, para buscar a nossa santificação diária. E mais uma vez, louvado e exaltado seja o nosso Deus, que nós estamos aqui com o nosso irmão Marcelo para continuar um tema tão importante, que é o preparo para a vinda de Jesus. Bom dia, irmão Marcelo, seja bem-vindo de novo. Bom dia, irmãos, tudo bom? Graças a Deus, estamos aqui felizes pelo renovo que o Senhor nos deu nessa manhã. Vamos fazer 2 orações? Eu faço a primeira e você faz a segunda. Pode ser? Pode ser. Oremos então. Grandioso, eterno Deus, Pai nosso que estás nos céus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo nome. Mais Amém, uma Pai. vez, Senhor, nós estamos aqui sobre os nossos joelhos para louvar, para agradecer e estudar a tua palavra. Viemos aqui, Senhor, todas as manhãs buscar conforto na palavra de Deus, na tua Santa Escritura, na carta de amor que o Senhor escreveu e deixou para nós. Nós viemos buscar a tua face, Jesus. E aqui nós estamos, mais uma vez, reunidos em um só propósito, que é buscar o caminho da santificação. Porque nós queremos, Senhor, refletir o teu caráter, porque nós queremos e ansiamos a tua volta. Nós viemos aqui buscar mais conhecimento de ti, Senhor Jesus, para sermos transformados pelo aprendizado, pela contemplação da tua palavra. Senhor, o que nós precisamos nessa manhã é o batismo do Espírito Santo na porção dobrada. O Senhor renove o batismo do Espírito Santo em nós, nesse momento. Que o Senhor derrama sobre nós as tuas bênçãos. Que o Senhor nos dê a companhia dos seus santos anjos. Em especial, Senhor, eu peço para o irmão Marcelo,
que veio aqui partilhar conosco tudo que ele já aprendeu e que ele já apreendeu do estudo da tua palavra. Abençoa o nosso irmão, que o Senhor fale através da sua voz poderosamente aos nossos corações e que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome. Uma bênção especial para cada lar aqui representado, Pai. Abençoe todos os nossos irmãos que aqui chegaram e aqueles que ainda não entraram, mas que o Senhor sabe que precisa estar aqui conosco, que o teu Santo Espírito traga todos aqueles que o Senhor deseja que estejam aqui conosco. Eu entrego em tuas mãos, Senhor, feliz, porque o Senhor tem nos proporcionado esses momentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paizinho querido do céu, nós agradecemos porque és um Pai bondoso e, Senhor Deus querido, que instrui e orienta os seus filhos. E o Senhor tem, Senhor Deus, nos proporcionado a luz que necessitamos, as bênçãos que tanto carecemos, da presença do Teu Santo Espírito que foi prometido para nos conduzir a toda a verdade, Paizinho. Por isso agora, ao estudar esses eventos que aconteceram no passado, mas que apontam, Senhor Deus, para o final da caminhada dos Teus filhos, o derradeiro momento em que a terra deverá ver a glória do Teu caráter, Pai, refletido nos Teus filhos. Nós suplicamos agora que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar o entendimento, Pai, que venha afastar de nós todo pensamento perturbador, toda dúvida e incredulidade para com a Tua palavra. Rogamos-te em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmão Marcelo, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Amém. Que esteja conosco nesta manhã. Irmãos, recapitulando um pouquinho, nós começamos esse mês falando sobre 1 Coríntios 10, 6 e 11, e alguns textos do Espírito de Profecia que Deus nos fala que os eventos que aconteceram com Israel do passado se repetirão exatamente antes da volta de Jesus. E nós vimos aí o primeiro exemplo, que foi eles saindo do Egito, indo para Canaã, onde eles tropeçaram na questão de que Deus levou eles para um regime estritamente vegetariano, que foi o regime que está no Salmo 78, no Salmo 105, pão do céu, pão dos anjos, trigo caiu do céu. E vimos aí que nessa caminhada eles tropeçaram também, porque quando chegaram às bordas de Canaã, né, eles se envolveram com mulheres midianitas e moabitas. E mulheres em profecia representam igrejas. Nós vimos que as midianitas eram filhas de Midian, que era filho de Abraão com Quetura, depois da morte de Sara. Vimos que os moabitas eram filhos de Ló, descendentes de Ló com a sua filha. Ou seja, irmãos evangélicos, né? Igrejas evangélicas. Então, o povo de Deus, quando faz alianças com um povo que pretensamente, professamente, diz seguir a Deus, o povo de Deus tropeçou ali no Vale de Sitim, né? Vimos a questão também da licenciosidade, né? O envolvimento literal em casamentos espúrios, e o povo de Deus tropeçou ali no Vale de Sitim e caiu em idolatria às portas de Canaã. E depois nós demos um voozinho lá no cativeiro, que primeiro o cativeiro foi no Egito, que a gente viu que eles foram libertados, né, do cativeiro por Moisés, e representa a nossa jornada saindo do mundo para Canaã celestial. E agora o cativeiro de Babilônia, nós vimos ali quando eles saíram do cativeiro de Babilônia e eles tinham que reconstruir o templo para a vinda do Senhor. Então nós fizemos um paralelo agora com a reconstrução do templo da alma, a parte da reforma de saúde e da reforma do nosso caráter, do reavamento e da reforma juntos, né? E vamos continuar um pouquinho. Nós demos uma pausa ali para falar sobre o regime carne na Bíblia, né? Na semana passada nós perdemos um dia e vamos retomar onde nós paramos, que é a reconstrução do templo, que foi dada a ordem, né? Que a glória do segundo templo, lá em Ageu 2 nós estudamos, excederia em muito a glória do primeiro templo de Salomão. E vimos que é um paralelo
com o templo da nossa alma. Nós vimos em Paulo que nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, não é isso? Então, no final do tempo, assim como Daniel, no capítulo 1 de Daniel, Daniel aderiu, ele já vivia a reforma de saúde, né? E aí ele deu a primeira mensagem angélica ali, porque ele disse, olha, a porção que me cabe, quem determina, lembra que eu falei que a palavrinha lá em Gênesis 1, Deus determinou a ração diária de Adão e Eva, Nabucodonosor se arrogou a determinar a alimentação de Daniel, e Daniel disse ali, olha, eu temo a Deus e dou glória a Ele no meu corpo, como uma alimentação que me deixa 10 vezes mais douto, né? Que deixa o meu corpo saudável, e eu adoro a Deus, o Criador. Temer a Deus, dar-lhe glória, foi a chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus. Então, quem determina o que eu como é Deus. E porque ele foi obediente à reforma de saúde, no capítulo 2, ele pôde dar a segunda mensagem angélica. Caiu a grande Babilônia. No sonho, ele disse, Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro, mas teu reino vai cair e virá um outro. E a gente sabe, né, por Isaías 44 e 45, nós lemos lá que Ciro, o ungido de Deus, que representa Jesus, o Messias, né, o ungido, libertaria o povo de Deus. E Ciro realmente veio e deu ao povo o direito de retornar para Jerusalém. Nós vimos em Apocalipse 16 que o secamento do rio Eufrates é a preparação para a volta de Jesus, assim como Ciro secou o rio Eufrates. Deus anunciou 250 anos antes, em Isaías 44 e 45, que ele secaria os rios diante de Ciro, abriria as portas. Então Jesus está voltando, irmãos, e nós temos uma obra que é a restauração do templo da alma. Não somente a reforma de saúde, mas a reforma do caráter, né? O reavivamento. E hoje nós vamos dar continuidade aí, lendo Patriarcas e Profetas, página 562, eu postei a maioria das passagens aí no chat. Durante muitos anos, eles haviam estado privados dos visíveis sinais da presença de Deus. Não havia fogo no altar. E agora, circundados como estavam por muitas recordações tristes da apostasia de seus pais, ansiavam por algum perdurável sinal do perdão e favor divinos. Acima da conquista de propriedades pessoais e antigos privilégios, eles consideravam a aprovação de Deus. Então, no final do tempo também, o povo de Deus, que aparentemente na nossa igreja, né, está sem fogo no altar, vai ter uma recordação da apostasia, das abominações que se fazem em nosso meio, do afastamento de Deus, e vai estar correndo atrás de um sinal visível do perdão de Deus. E vai colocar acima de propriedades, de profissões, realizações terrenas, né? Vai colocar acima disso o desejo da presença de Deus. E aqui ela continua, da aprovação de Deus. Maravilhosamente havia Deus operado em seu favor, e eles sentiam consigo a segurança de sua presença. Contudo, desejavam maior bênção ainda. É o que nós devemos fazer, sempre galgar maior bênção. Com jubilosa antecipação, olhavam para o tempo em que, com o templo reconstruído, poderiam contemplar o brilho de sua glória vindo do interior. Irmãos, essa fala tem uma conotação tipológica, lembra? Essas histórias são tipos, são exemplos. Eles ansiavam a manifestação da glória de Deus no interior. Então, irmãos, devemos nutrir esse desejo ansioso Lembra que quando eles estavam reconstruindo o segundo templo, lá em Ageu 2, ele era muito feinho, sem glória nenhuma em relação ao primeiro templo de Salomão, que era cheio de riquezas, de adornos. Então, agora Deus estava prometendo que a glória desse segundo templo excederia em muito o primeiro templo, porque o próprio Deus estaria presente em carne e osso. Jesus veio, João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. E nós sabemos que estudamos em Êxodo 33, 34, que Apocalipse 18, de 1 a 4 vai se cumprir quando o caráter de Deus foi refletido no nosso interior. Então, agora era o desejo deles que o brilho da glória de Deus brilhasse no interior do templo. E aqui ela continua assim: mudadas estavam agora as condições.
Em terna misericórdia, o Senhor havia visitado outra vez o seu povo. E ele vai nos visitar com a chuva serôdia. E ele não parou de derramar a temporã que nós estamos buscando no Pentecoste. E aqui diz assim, o Senhor havia visitado outra vez o seu povo e permitira-lhe retornar à sua própria terra. A tristeza pelos erros do passado devia ceder lugar a sentimentos de grande alegria. Se até agora aqui nós havíamos desonrado o Senhor com as nossas escolhas, devemos deixar a tristeza para trás. Paulo diz assim, e eu, me esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo rumo ao alvo, a soberana vocação em Cristo Jesus. E esse deve ser o nosso dever. Os nossos pecados foram apagados em Jesus, perdoados. É por isso que dependemos da graça, tanto para o perdão, quanto para a manifestação da glória de Deus no interior. E ela continua. É quando os princípios, olhem bem, é quando os princípios vitais do reino de Deus são perdidos de vista, que as cerimônias se tornam numerosas e extravagantes. A liturgia da igreja fica grande. Nós precisamos de videozinhos, de muita música, de muita pompa, de muitos eventos. Ela continua. É quando a edificação do caráter é negligenciada, quando falta o adorno da alma, quando é desprezada a simplicidade da piedade, que o orgulho e o amor da ostentação reclamam magnificentes igrejas, esplêndidos adornos e imponentes cerimônias. É quando a gente negligencia, cada membro, a construção de um caráter semelhante ao de Cristo, a glória de Deus irradiando no interior do templo da alma. É que a gente precisa de cerimônias extravagantes, de muito barulho. Lembra dos adoradores de Baal? Eles gritavam, eles faziam barulhão. E nós temos vivido isso hoje. Cerimônias esplêndidas, eventos grandiosos. Nós precisamos de muita música, de muita gente famosa, de chamar um cantor famoso, porque os próprios membros, não refletindo o caráter de Deus, precisam de pompa exterior. Precisamos de prédios assim, as fachadas da nossa igreja precisam ser restauradas, bonitas, para chamar a atenção no bairro. É isso que está acontecendo em nosso meio, irmãos. E aqui ela continua dizendo assim, mas em nada disto Deus é honrado. Ele avalia a sua igreja não pelas vantagens externas, mas pela sincera piedade que a distingue do mundo. É distinção do mundo. É isso que Deus espera. E não templos bonitos, eventos, bastante cerimônia. A vantagem externa não vai suprir a vantagem de refletir o caráter de Deus. Eu gostaria de compartilhar o texto de Esdras 4, de 1 a 5, e nós vamos ver o porquê o povo de Deus perdeu a visão de que a glória do segundo templo, esse templozinho sem nenhuma ostentação exterior, iria exceder em muita do primeiro. E é o que deve acontecer agora no final dos tempos. Esdras 4, de 1 a 5, diz assim, ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais, a liderança, e disseram-lhes, deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Olha o pedido qual era. Lembram lá quando eles saíram do cativeiro do Egito, que Balaque, que era rei dos Moabitas e dos Midianitas, povo, irmãos na fé de Abraão. Lembram que eram irmãos na fé de Abraão? Eles tentaram amaldiçoar o povo de Deus e contrataram Balaão para chamar o povo de Deus para participar de culto juntos. Vamos aqui juntar, vamos nos ajuntar aqui e vamos fazer um grande culto a Deus. E o povo de Deus foi lá no Vale de Sitim, aprendeu as músicas deles, aprendeu a maneira de adoração deles, as vestais gentílicas, eles começaram a usar a mesma roupa. Lembram que comeram da comida deles, beberam, se misturaram com mulheres, que tipologicamente são igrejas, mas literalmente também homens vão cair em nosso meio,
pelo pecado da licenciosidade, se juntando em casamentos com julgo desigual. Então, o que acontece? Lá o povo de Deus caiu porque Balaão, que era um profeta de confiança do povo de Deus, e nós lemos 2 Pedro capítulo 2 e Judas, a cartinha de Judas, dos modernos Balaãos, que dão conselhos ao povo de Deus de se juntar com os estrangeiros. Então, aqui, de novo, os estrangeiros, que são samaritanos, que são meio-irmãos. Samaritano é uma mistura de israelita. Lembra que em 723 a.C., Israel foi levado cativo para a Síria? Primeiro do que Judá foi levado para a Babilônia? Agora, na volta do cativeiro, vem o mesmo convite. Assim como o povo de Deus, na saída do cativeiro do Egito, antes de entrar em Canaã, recebeu o mesmo convite. Vamos nos ajuntar. Eles lá se ajuntaram. E agora aqui, no verso 3, o povo de Deus não caiu no mesmo erro. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, o rei da Pérsia. Todavia, olha o que é dito aí, o povo da terra, esses mesmos se ofereceram para ajudar o povo de Deus, debilitavam as mãos do povo de Israel e inquietavam-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias do rei Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Irmãos, é o mesmo modus operandi. Satanás trabalha da mesma maneira. Primeiro, eles vêm nos atraindo, querem que a gente se ajunte. E aí, o que é que acontece? Agora, eles alugaram conselheiros. Como lá no passado, quando eles saíram do cativeiro do Egito, alugaram Balaão. Alugar no nosso meio, eles vão alugar no nosso meio conselheiros, pessoas de confiança, liderança nossa, para dizer que essa obra de reforma de saúde ela é excêntrica, ela é fanatismo. Então, irmão, conselheiros virão para desanimar o povo na obra de reconstrução do templo da alma. A história se repetirá. Ellen White, comentando esse trecho aí de Esdras, ela diz assim, lá em Patriarcas do Profeta 568 e 569, está no chat aí, eu coloquei, referindo-se à relação que Israel poderia vir a manter com as nações ao redor, o Senhor havia declarado por intermédio de Moisés: não farás com elas concerto, nem terás piedade delas, nem darás tuas filhas a seus filhos, pois fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Então o ajuntamento vai levar o povo de Deus até o absurdo do casamento no julgo desigual, que sempre foi a grande desvantagem do povo de Deus. Então, quando eles se juntassem com esses povos, irmãos na fé, né? Não são povos que queriam adorar a Deus junto com eles. Aqui diz assim, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que sobre a terra há. Deuteronômio 14, verso 2. Então fica aí a advertência. Nós teremos no nosso meio conselheiros que dirão que não tem problema de nós usarmos o método evangelístico que é usado nessas igrejas emergentes, que não tem problema da gente usar o revamento que eles usam lá, as orações centrantes, as lectures divinas, as formações espirituais. Irmãos, nós não temos em nada que copiar o mundo evangélico. Nós temos, sim, irmãos da igreja invisível lá, mas o sistema lá, Apocalipse 18 diz, caiu a grande Babilônia. São duas proclamações da queda da Babilônia. Uma em Apocalipse 14, que é a grande Babilônia, a mãe. Agora, em Apocalipse 18, é o sistema todo do mundo, todo o sistema religioso do mundo, místico, é Babilônia. Então, nós não temos que copiar em nada os métodos deles, os programas deles, em nada. E aqui, Ellen White comenta da seguinte maneira, não farás com elas concerto, Deuteronômio 7:2. Ela diz, Deus dissera, e os que de novo se haviam dedicado ao Senhor junto ao altar, erguido entre as ruínas de seu templo, sentiram
que a linha de demarcação entre o seu povo e o mundo devia ser mantida perfeitamente distinta. Eles se recusaram a entrar em aliança com os que, tendo embora familiaridade com os requisitos da lei de Deus, então não é um povo mundano, é um povo que quer adorar a Deus, tem até familiaridade com os requisitos da lei de Deus, mas não se rendiam às suas exigências. Então, o mundo evangélico nos critica pelo regime alimentar, pela guarda do sábado, pela doutrina do santuário, por várias coisas, e nos chamam de seita. E nos chamam para um ajuntamento. Mas Deus disse que a linha de demarcação entre seu povo e o mundo deveria ser mantida perfeitamente distinta. E ela segue os princípios apresentados em Deuteronômio, esse que nós lemos que Moisés aconselhou o povo, para a instrução de Israel, devem ser erguidos pelo povo de Deus até o fim do tempo. Ah, isso aí era lá na época de Moisés. Não, não. Ela está dizendo, esses princípios de Deuteronômio devem ser erguidos pelo povo de Deus até o tempo do fim. A questão do julgo desigual, a questão dos cultos ecumênicos, a questão dos métodos evangelísticos, de tudo. A verdadeira prosperidade depende da continuidade de nossa relação de conserto com Deus. A nossa prosperidade espiritual, o sucesso do erguimento do templo da alma, depende da continuidade de nossa relação de conserto com Deus. Nunca podemos nos permitir compromisso de princípio fazendo aliança com os que não temem a Deus. Entenderam, irmãos? Eles até professam temer a Deus, até seguem alguns princípios, mas não cedem a todas as exigências de Deus. Em manterem laços com Roma, através do domingo, imortalidade da alma, nós estamos dando a lição aí, as igrejas se tornaram decaídas, morada de demônios. Não é o povo que está lá. O povo que está lá, em sua maioria, é a igreja invisível de Deus. Há o constante perigo de que cristãos professos venham a pensar que para exercer influência sobre os mundanos, aparência de piedade, vamos ganhar os nossos irmãos, vamos evangelizar, vamos nos misturar. Então ela diz, há o constante perigo de que cristãos professos venham a pensar, porque tem conselheiros no nosso meio que estão levando a gente a pensar isso, que para exercer influência sobre os mundanos, necessitem conformar-se até certo ponto com o mundo, mas embora tal conduta possa aparecer como propiciando grandes vantagens, acaba sempre em perda espiritual. E é o que está acontecendo. Nós trouxemos os estilos de músicas do mundo para cá. Dei uma estudadinha no Concílio Vaticano II, de 1962 a 65, a Igreja Católica traçou ali as diretrizes para ganhar o mundo protestante de volta ao seio de Roma. E ali envolve música, liturgia, música do mundo, estilos de música. Daniel 3, versos 5, 7, 10 e 15, nos dá a advertência de que a música foi usada por Nabucodonosor para sedar o sentido, não só a alimentação, para embotar a mente. E nós temos tido músicas, porque a nossa música adventista era distintiva entre o mundo evangélico. Nós começamos a copiar esses grupos evangélicos, trazer músicas deles. Não estou dizendo que toda música, eu canto várias músicas antigas da Igreja Batista, são boas, mas nós perdemos o critério que está no Espírito de Profecia, no livrinho, música, sua influência na vida do cristão, de Ellen White. Até a desobediência ao manual da igreja, que diz que nós não devemos ter na nossa liturgia, no culto, nem em casa, músicas com predominância de ritmo, músicas que derivam do rock, do jazz, do rhythm and blues, música com polirritmos, ou seja, isso atrapalha, é igual comida, é igual o povo lá em Êxodo 32, foi música que Moisés ouviu, que o povo chegou a ficar nu, pelado lá, despido. Procurem as versões bíblicas aí, vocês vão ver. E lá no Vale de Sitim, eles foram para as festas midianitas evangélicos, povo de Deus. E eles, a música, Ellen White fala lá, a alimentação e a licenciosidade, a orgia sexual, as vestais gentílicas. Então, nós estamos tendo no nosso meio uma quebra de princípios da modéstia cristã, a licenciosidade, a sensualidade no vestir. Então, mais uma música que libera gonadotrofina, hormônios da sexualidade sendo exalados e estimulados no culto a Deus dentro da igreja,
com uma licenciosidade e a mente está ficando embotada. Então, nunca trouxe vantagem. Tem um outro texto de Ellen White que diz assim: os modos e costumes do mundo nunca atraíram o mundo a Cristo, mas a igreja é o mundo. Então, não adianta, o mundo não vai, nós não vamos ter relevância parecendo com o mundo, para atrair o mundo. Nós não podemos atrair pessoas oferecendo alimento carnal, nós temos que oferecer a nossa distinção, um alimento espiritual. É um testemunho forte. Não, olha só agora o que ela fala, hein? Página 570, aí, no mesmo tema. Não são os inimigos francos e confessos da causa de Deus os mais de temer. Nós não temos que temer os inimigos francos, porque eles ofereceram ajuda. Eles queriam construir o templo agora de Zorobabel lá, juntos. Não são esses que a gente tem que temer. Olha quem que a gente tem que temer. Aqueles que, como os adversários de Judá e Benjamim, vêm com palavras suaves e fala agradável, aparentemente procurando amigável aliança com os filhos de Deus, têm maior poder para enganar. Aqueles que dizem assim: não, nós não somos contra a reforma de saúde, mas vamos com cuidado. Cuidado, irmãos, porque o fanatismo, né? Essas coisas que estão aí hoje. Então, irmãos, a fala agradável é mais perigosa que a oposição direta. Temos mais que temer de dentro, diz Ellen White, do que dos de fora. Porque ela diz lá, a coerção, a violência é o último recurso da falsa religião. Então, Roma papal vai usar a força em último lugar. Primeiro, ela está contratando conselheiros em nosso meio para afrouxar a mão daqueles que necessitam fazer uma obra da reconstrução do templo da alma. Então, nós vamos relaxar na música, na modéstia cristã, na reforma do vestuário, na reforma de alimentação, nós vamos relaxar em tudo, porque nós temos aí contratados conselheiros. O último recurso, irmão, vai ser a perseguição, e não está longe, tá? Porque os conselheiros no nosso meio estão conseguindo reter a obra da reconstrução do templo muito forte. Incansáveis em sua oposição, os samaritanos, parentes do povo de Deus, debilitavam as mãos do povo de Judá e inquietavam-nos no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro. Ellen White repete a passagem aí de Esdras. E ela diz assim: mediante falsos relatórios, eles suscitaram suspeitas em espíritos facilmente levados a suspeitar. Irmãos, o livre-arbítrio vai ter até o final. Deus não vai impedir a operação do erro em nosso meio. Leiam 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Antes da vinda de Jesus, virá apostasia para tudo quanto é lado. Eu não estou dizendo que a igreja adventista é Babilônia e ela está apostatada. Mas a apostasia no nosso meio, existe apostasia no nosso meio, em vários sentidos. E o que acontece? Antes da vinda de Jesus, Deus vai permitir a operação do engano, com todo prodígio de mentira, diz lá, 2 Tessalonicenses capítulo 2, para aqueles que não acolheram o amor da verdade. Vocês estão fazendo agora, vocês estão buscando a Deus de madrugada, e durante o dia, e durante a noite, estudando a palavra. Aqueles que não acolhem o amor da verdade serão enganados. É o que vai acontecer. Então, irmãos, esses conselheiros suscitam suspeitas em espíritos facilmente levados a suspeitar, com falsos relatórios. É gente dissidente, realmente existe dissidência. Existe gente que só ataca a igreja, que só fala as coisas ruins e más da igreja, que dizem que a igreja é Babilônia. Essa mensagem não vem de Deus. Mas pelo fato de eu ver fanático, mesmo na época de Lutero, muitos começaram a acusar a obra de Lutero por conta dos fanáticos. Satanás sempre suscita espíritos inconstantes que levam a extremos. Então, irmãos, relatórios falsos vai suscitar suspeita em espírito facilmente levado pela dúvida. Deus não vai impedir que Satanás coloque dúvidas, ganchinhos de dúvidas, argumentos, mas ele dá uma multidão de evidências de que ele quer fazer essa obra. E olha o que ela fala aqui: os que forem fiéis a Deus serão finalmente ameaçados, irmãos, denunciados, proscritos, serão entregues pelos pais, irmãos e parentes e amigos, até mesmo à morte. Então, isso não vai acontecer de repente, já está acontecendo. Difamação, às vezes nós estamos sendo mortos pela língua dos irmãos.
acusando de várias calúnias, né, de estar trabalhando contra a igreja, tentando destruir a igreja. Sua única esperança está na misericórdia de Deus. Sua única defesa será a oração. Como Josué suplicou perante o anjo, assim a igreja remanescente, com quebrantamento de coração e inabalável fé, suplicará perdão e livramento por meio de Jesus, seu advogado. Estão inteiramente cônscios da pecaminosidade de suas vidas. Não tem ninguém santo, não, irmãos. Não tem ninguém aqui dizendo que não tem pecado. Nós podemos vencer o pecado pela graça, pelo poder do Espírito, pela natureza divina, pela justiça comunicada. O Evangelho Adventista não é uma vez salvo, salvo para sempre. O Evangelho Adventista não é o perdão, um título apenas de perdão. A justiça de Cristo, diz Ellen White, não é uma vestimenta, uma capa para encobrir pecados. Nós não somos salvos nos pecados, nós somos salvos do pecado. A obra da purificação do templo, da purificação da alma, da santificação, sempre foi uma doutrina adventista. Então, irmãos, aqueles que, apesar de estarem cônscios de sua pecaminosidade, veem sua fraqueza e indignidade, estão a ponto de desesperar, ela diz. Lá em Ezequiel 3, Satanás entra para se opor ao sumo sacerdote Josué. E o que acontece? Deus providencia as vestes. Deus providencia as vestes limpas e purifica Josué. E toca ele com uma brasa viva do altar. Irmãos, olha, nós temos uma mensagem, uma obra a ser feita interna para darmos um testemunho da glória de Deus no templo da alma. E a terra toda vai ser iluminada com essa glória. Então, irmãos, o que acontece é que, apesar de nossa pecaminosidade, Satanás vai nos atacar. E aqui ela diz assim, o tentador se põe ao lado e os acusa, como fez com o sumo sacerdote Josué. Quando você vai dobrar o seu joelho, ele acusa que você viveu em desobediência há muito tempo, você tomou decisões erradas. Irmãos, o tempo da desobediência com a alimentação, se entramos em julgo desigual em casamento, é para ficar para trás. Deus pede arrependimento, coração contrito, desejo de agora honrá-lo, desejo de glorificá-lo. E ele virá. Aqui ela diz, o tentador se põe ao lado e os acusa, como fez para resistir a Josué. Ele aponta para os seus vestidos sujos, seu caráter defeituoso. Estudem a história em Ezequiel 3 para vocês verem a luta que foi lá. Apresenta sua fraqueza e leviandade, seus pecados de ingratidão, sua dessemelhança com Cristo, que tem desonrado ao seu Redentor. Tudo isso Satanás vai fazer para desanimar. Ele procura aterrorizá-los com o pensamento de que seu caso é sem esperança. Já ouviram aí falar, nós vamos pecar até Jesus voltar, nossa natureza carnal não tem jeito. Nós estamos dizendo que os muros são muito altos, que nem os israelitas fizeram lá em Cades Barneia, que os gigantes são invencíveis, que o Espírito de Deus não pode vencer minha natureza carnal. Nós estamos dizendo assim, irmãos, posso quase tudo naquele que me fortalece, menos vencer o pecado. É o que a gente está dizendo, irmãos. Nós estamos negando as Escrituras. Aonde está escrito, aquele que começou a boa obra em vós é fiel e justo para completá-la, nós estamos dizendo, não, vai ficar por completar, não tem como vencer. São várias as promessas. Filipenses 2, 12 e 3 diz, operai a vossa salvação com temor e tremor. Se parasse aí, Paulo seria um legalista. Mas ele continuou no verso 13, pois é Deus quem opera o querer e o efetuar. Mas se nós dissermos que Deus não pode operar o querer e efetuar, nós vamos estar dando ouvidos a Satanás, desanimando. E aqui ela diz assim, o seguinte, Satanás vai aterrorizá-los com o pensamento de que seu caso é sem esperança, que a mancha de suas profanações nunca poderá ser lavada. Ele espera, assim, destruir-lhes a fé, a fim de que se rendam às suas tentações, deixando sua obediência a Deus. Ninguém vai ser salvo pela obediência, irmãos, mas a obediência provém da fé, é o que ela diz aqui. Eu citei para vocês aqui Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreus 10:38, o justo será justificado pela sua fé. Irmãos, por isso que a salvação é pela fé, porque aos olhos humanos é impossível obedecer os mandamentos de Deus, é impossível vencer o pecado, mas aquilo que para o homem é impossível, para Deus tudo é possível. É a justiça da fé, irmãos. Ele é poderoso para nos perdoar e nos purificar de nossos pecados. Esse é o evangelho que nós temos que deixar brilhar. É esse o poder que o mundo quer ver. É isso que vai acontecer em Apocalipse 18, 1 a 3.
A glória de Deus vai inundar a terra. O quarto anjo é um mensageiro, é o povo de Deus, não é um anjo. As três mensagens angélicas têm que ser dadas por nós. E o quarto anjo são as três mensagens dadas no poder do Espírito, da chuva serôdia. Mas Deus só derrama o seu Santo Espírito aos obedientes. Atos 5,32, Pedro disse, Deus derrama o Espírito Santo sobre os obedientes. Satanás quer afrouxar as nossas mãos da obediência à reforma, a tudo que precisamos fazer. Entende, irmãos? Então, ele quer nos levar à desobediência a Deus. Satanás tem um acurado conhecimento dos pecados que tem levado o povo de Deus a cometer e lança contra eles suas acusações, declarando que, por seus pecados, perderam o direito à proteção divina, afirmando que tem o direito de destruí-los, mas ele não tem. Cristo é quem nos defende, Cristo é quem comparece por nós. Não é a sua obediência que vai apresentar-se diante de Deus como favorecimento e mérito. São os méritos de Cristo, mas quanto mais o povo de Deus se apega aos méritos de Cristo, mais querem lhe prestar obediência fiel, mais querem refletir o caráter de Cristo. Os assaltos de Satanás, ela prossegue, são fortes, seus enganos sutis, mas os olhos do Senhor estão sobre o seu povo. Sua aflição é grande, veja bem, o fogo da fornalha parece prestes a consumi-los, mas Jesus os apresentará como ouro provado no fogo. É isso que Laodiceia precisa. Fé e amor a Deus. Ouro provado no fogo. Suas inclinações terrenas são removidas para que, por meio deles, a imagem de Cristo possa ser perfeitamente revelada. A glória do caráter de Deus tem que ser manifestado no templo da alma, irmãos. É Deus que vai operar isso. Removerá as inclinações terrenas. Mas sem a minha obediência, Deus vai violar o meu livre-arbítrio? Minha obediência é da fé. A fé faz com que a gente obedeça sabendo que Deus vai nos capacitar. Isso não é justiça própria, isso não é perfeccionismo. Perfeccionismo foi um movimento que aconteceu no movimento da carne santa. Pelo contrário, eles tinham música com tambores, com baterias, eles tinham adultérios, relações, orgias sexuais no culto e diziam que possuíam carne santa, não podiam pecar, não tinham pecado. O que vai haver agora no final é uma luta remida, é uma luta contra os poderes das trevas. Então, irmãos, aqui ela diz o seguinte: suas inclinações terrenas serão removidas para que, por meio deles, a imagem de Cristo possa ser perfeitamente revelada. No tempo do fim, novamente, olha, no tempo do fim. Ela aplica todas essas histórias do passado ao tempo do fim, irmãos. Sempre você vai ver, Paulo, em Coríntios, diz isso, Ellen White aplica isso, que as experiências do passado se repetirão no tempo do fim, todas de uma vez. Rebeliões como a de Corá, Datã e Abirão, que diziam, o povo é santo, a congregação é santa, é esse Moisés que fica incutindo pecado no povo. Eles eram agradáveis. Coré e os 250 príncipes eram coniventes com os erros do povo, não tinham palavras de reprovação para o povo. E Moisés só tinha palavras de reprovação e o povo ficou com aqueles príncipes. E Deus queimou Coré e os 250 príncipes ministrando no templo. Depois a terra engoliu Datã, Abirão e suas famílias. E mesmo assim, no outro dia, o povo chegou para Moisés e Arão, e Caleb e Josué e disse, vós mataste os homens de Deus. Mentira! Eles foram destruídos pela rebelião. Então, eram príncipes, eram os líderes que estavam levando o povo a uma simpatia com o pecado. São os Balaãos modernos. Satanás sempre vai usar no nosso meio líderes que parecem ser de confiança, com aparência de piedade. Então, nós temos que abrir os olhos. Então, ela diz aqui assim, no tempo do fim, o povo de Deus suspirará e chorará por causa das abominações que se fazem na terra. Leiam Ezequiel 9, as abominações que se cometem na casa de Deus. O juízo virá primeiro para os adventistas. É o que vai acontecer. Deus começa o juízo dos vivos, começa pela sua casa e começa pelos anciãos. E aqui diz, mas a angústia e humilhação do povo de Deus é uma segura evidência de que estão reconquistando a força e a nobreza de caráter perdidos em consequência do pecado. Perdemos, irmãos, mas podemos recuperar pela graça de Deus, por um espírito humilde. A angústia e humilhação do povo de Deus é uma segura evidência de que estão reconquistando a força, se humilhando, sacrificando o sono,
sacrificando o apetite porque chega em alguns lugares, não tem o que a gente comer, sacrificando a vida social porque vão para os encontros familiares, tudo que se come, o horário que se come, o que se come, não serve para a gente, sofrendo escárnio, porque o simples não comer, o simples proceder piedoso vai provocar naqueles que estão no nosso meio e que amam o pecado, acusações. E é o que tem acontecido, muitos têm reclamado, têm perdido a vida social, passando problemas familiares. Então aqui é dito o seguinte, é porque se estão achegando mais a Cristo, porque seus olhos estão fixos em sua perfeita pureza, que discernem assim claramente a excessiva malignidade do pecado. Deus quer mente clara para que, aproximando-se cada vez, porque quem não obedece à luz que é recebida, não aproxima-se de Deus. E o que acontece, na verdade, que ele chama de perfeccionismo, é que quanto mais um filho de Deus se aproxima de Deus, desejando fazer a vontade dele, removendo as impiedades do passado, eles têm mais clareza da santidade de Deus e veem mais pecado em si mesmo e desejam mais purezas. E quanto mais se aproximam, mais indignos se sentem. Ao contrário, irmão. Quanto mais caminham, leia o livrinho Santificação de Ellen White, é um livretinho fininho. Ela vai citar Daniel lá, vai citar o regime alimentar de Daniel, vai citar João no Novo Testamento e Daniel no Antigo. 2 exemplos de santificação. Quanto mais se aproximam de Deus, mais indignos se sentem, mais carecem da justiça de Cristo e mais desejam andar na obediência ao seu Salvador. Isso sim é santificação, irmãos. E não uma fé presunçosa de que eu permaneço comendo o que o mundo come, visto o que o mundo visto, assisto o que o mundo assiste, frequento onde o mundo frequenta, ouço as músicas do mundo com letrinha da Bíblia, e aí eu sou santo. Isso é movimento da carne santa, isso é perfeccionismo. Eu continuo em pecado e não tenho pecado, estou em carne santa. E aí, irmãos, a acusação vem ao contrário. Ela diz assim, terminando, irmãos, para hoje, página 597. O segundo templo, aquele lá de Zorobabel, aquele de Ageu 2 que a gente leu, foi honrado, não com a nuvem da glória de Jeová, mas com a presença daquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Jesus. O próprio Deus se manifestou em carne. Lembra que nós lemos João 1,14? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Então, o próprio Deus que se manifestou em carne, na honra da presença pessoal de Cristo durante seu ministério terrestre. E nisto, unicamente, o segundo templo excedeu o primeiro em glória. E aí vai um engano. Herodes e o pontífice romano, o César, investiram dinheiro em ostentar o templo exteriormente. E os discípulos olharam para o templo da época de Jesus, com seus blocos de mármore, com ouro. Mestre, olha que pedras. Ele falou, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu digo para vocês, irmãos, com toda certeza, prédios ostentados, fachada de igreja bonita, cantores famosos, teólogos, e emissoras de TV e rádio, nada disso vai ostentar a glória de Deus. A glória de Deus deve ser manifestada no caráter de seus filhos. Tudo isso vai cair, não vai ficar pedra sobre pedra, que Roma não vem e não toma. Roma vai tomar tudo da nossa igreja, irmãos. E nós vamos ter que vender nossos últimos bens, nossa casa, para bancar a obra, bancar os pastores fiéis. Essa igreja ainda tem muita gente fiel. Essa igreja está de pé, cambaleando como um bêbado, diz Ellen White. Mas ela está perseverando. É a igreja militante. Ela não é triunfante como muitos querem fazer propaganda. Estamos batizando milhares. Estamos batizando com métodos errados. Estamos trazendo pessoas através de alimentos carnais, de métodos do mundo, de métodos dos estrangeiros, das igrejas evangélicas. Temos que ter o método certo. Temos que estar firme levantando a bandeira ensanguentada de Manuel. Temos que honrar nosso Deus em nossa vida. Isso não vai nos levar a um perfeccionismo. Pelo contrário, vai nos levar a uma angústia. Ellen White viu 2 grupos dentro da igreja. Um pequeno grupo transpirava, estava pálido, angustiado, lutando com Deus pelo perdão dos seus pecados e pela vitória sobre os pecados, pelo abandono. Um outro grupo estava presunçoso, confiante na salvação,
vivendo tudo que o mundo vivia. É isso que ela visualizou nos últimos dias na nossa igreja. E esta era a maioria, infelizmente. Então, perseverem, irmãos. Permaneçam firmes com o nosso Deus. O desejo dele é que você não afrouxe as mãos da reconstrução do templo da alma. Nós vamos continuar, infelizmente só tem mais um, que é na semana que vem, só vai ter um dia. Nós vamos tentar terminar, talvez a gente não consiga terminar esse tema. Vai vir a reconstrução dos muros. Muro na palavra de Deus são os preceitos de Deus, as suas ordenanças, os seus estatutos. Então, nós vamos vir aqui com a história de Neemias, que é a história final. Neemias significa o Espírito Santo, a palavra Neemias, consolador. Então, nós vamos estar terminando esse tema da preparação para a vinda do Senhor, porque tudo isso aqui, Deus tirou eles do cativeiro de Babilônia com Ciro, o libertador, secando o rio Eufrates. É uma simbologia da volta de Jesus, irmãos. Temos uma obra para fazer para a vinda do Senhor. Preparar o templo da nossa alma para que Deus possa habitar. Pela habitação da natureza divina, nós nos tornamos em Cristo participantes da natureza divina. E podemos e iremos honrar o nome de Deus, glorificar e justificar a Deus. Desmentir as acusações de Satanás, que é impossível obedecer à lei de Deus. A marca do povo de Deus, irmãos. Apocalipse 12, 17, 14, 12, 22, 14. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus. 1 João 3, 4 diz que o pecado é a transgressão da lei. Então, se Deus vai ter um povo que guarda os seus mandamentos, então ele não peca. Não peca não porque são santos. Não peca não porque podem, por si mesmos. Mas pela fé, se apegaram a Deus. Acreditaram no perdão. O amor de Cristo os constrangiu. Não amaram as suas próprias vidas. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, Apocalipse 12, 11. E por causa do testemunho que deram, que mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Vão obter a morte com a calúnia, com a perseguição interna de parentes, com a difamação. Vão estar execrados no mundo, vão ser como uma escória do mundo, acusados de difamados de tudo quanto é mentira, de dissidentes, de inimigos da paz, né, de perfeccionistas, mas estarão firmes com Cristo. Amém, irmãos? Permaneçam firmes. Uau! Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amém, amém. Agora chegou o momento da gente fazer as nossas orações. Vamos fazer 2 orações e uma oração cantada, para depois nós podermos partilhar o que o Espírito Santo falou no nosso coração nessa manhã. Quem poderia orar conosco? 2 orações. E a oração cantada poderia ser a Rutinha, ela ia cantar mais cedo. Juninha vai fazer a primeira oração. Muito obrigada, minha amiga. A segunda oração, quem poderia? Obrigada, irmã Terezinha. Então, vamos orar. A oração cantada vai ser a Rutinha. Vamos orar. Oremos. Paizinho querido, Deus Santo, Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, agradecidos porque mais uma manhã o Senhor nos acordou e podemos ver a aurora graças ao Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor não tem nos deixado órfãos. O Senhor tem repetido os ensinamentos a nós sempre. O Senhor tem falado de maneira tão forte conosco. O Senhor tem dito para nós, é possível, filho, é possível. E mesmo às vezes quando desanimamos diante das ocorrências, das intempéries, o Senhor vem ao nosso encontro e nos dá uma mensagem. O Senhor vem falar conosco, traz a provisão para nós.
Obrigada, Senhor. Obrigada, porque graças ao Senhor, graças ao plano que o Senhor traçou para nós, é possível viver uma vida eterna de amor, livre de tudo que estamos passando aqui nesse mundo. Obrigada por aumentar a minha esperança de rever os que eu amo, de abraçar aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de tocar, mas eu tenho certeza que eu os reconhecerei pela voz. Obrigada, Senhor. Obrigada pela vida desse teu servo, que tão bondosamente, mesmo em meio às suas ocupações, ele tem tirado tempo para partilhar o pão do céu conosco. Ele tem nos dado a conhecer tudo o que o Senhor tem falado com ele. Obrigada, Senhor, pela vida do irmão Marcelo, da sua esposa, dos seus filhinhos. Que o Senhor possa continuar abençoando esse homem, ungindo com o teu santo e bom Espírito. E que onde o Senhor o colocar, ele possa continuar sendo esse servo do Senhor, bondoso e fiel, transmissor da sua mensagem. E cada um que aqui se encontra, Senhor, cada filho seu que aqui está nesta manhã, e aqueles também que ouvirão através do YouTube, possa ter o mesmo sentimento que eu tive hoje, Pai. É possível ser salvo. É possível adentrar os portões celestiais. É possível viver o céu aqui, mesmo em meio a tanta degradação. É possível, sim. Toma-nos em tuas mãos, Paizinho, e efetue em nós o querer e o realizar. Por favor, Senhor, essa obra não é nossa, é tua. Nós reconhecemos que somos fracos, mas reconhecemos também que no Senhor tudo é possível, porque é o Senhor que nos fortalece. Fica conosco, dê-nos um restante de dia na tua presença, os próximos momentos aqui de considerações que sejam para a tua honra e tua glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Infinito Deus e poderoso Pai, nós agradecemos ao Senhor por estar na tua presença. Aqui, ó Deus, nessa igreja virtual, estamos reunidos, ó Pai, em 40 pessoas. Ó Pai, não estamos vendo uns aos outros, mas o Senhor, os teus olhos, o teu Espírito Santo está presente na vida de cada um de nós, em diferentes lugares, ó Pai, onde cada um de nós estamos, essas 40 pessoas. E eu quero clamar, suplicar ao Senhor, Pai, estamos aqui reunidos num só propósito, num só desejo, de buscar santidade, de buscar o teu Espírito Santo, de encontrar no Senhor poder para nós vencermos o pecado. Todos nós, essas 40 pessoas que estão aqui, são pessoas que desejosas, Pai, reconhecendo a nossa pecaminosidade, reconhecendo as nossas fraquezas e com um desejo intenso, Pai, de vencer as nossas fraquezas, de ter um caráter perfeito. Eu rogo, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, batiza cada um de nós, nos diferentes lugares onde nós nos encontramos neste momento. Derrama sobre cada um de nós o teu Espírito Santo, nos reverte o teu poder, Pai, e nos ajuda a cada dia a consagrar e santificar a nossa vida, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, Pai, por essa igreja existir, por Senhor ter levantado este grupo, ó Pai, onde nós temos aprendido tantas verdades, onde nós temos sido sacudido, advertido, orientado, aconselhado pelo Senhor. E eu te louvo e te agradeço por fazer parte desta igreja, por fazer parte dessa igreja virtual. E eu peço ao Senhor, Pai, abençoa o teu servo, Pai, o Marcelo, que hoje, Pai, se deixou ser nas tuas mãos instrumento para trazer a mensagem do Senhor para nós. Eu rogo, Senhor, por cada pessoa, porque cada manhã tem, Senhor Deus, apresentado nessa sala, tem sido usado por Senhor. O Senhor tem trazido pessoas que têm trazido para nós mensagem tocante, mensagem advertente,
advertência, são os teus atalaias, Pai, então, são os teus servos, da qual eu estou levantando esses dias finais para advertir a tua igreja, para sacudir o teu povo e para levar, Pai, a tua igreja a um reavamento e uma reforma. Eu rogo, Senhor, abençoa os teus atalaias, abençoa os teus Elias, ó Pai, e abençoa a tua igreja virtual, derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Eu clamo, Senhor, cada um de nós que temos, ó Pai, igreja da qual nós frequentamos, pessoa da qual nós amamos, que precisa também de receber essa advertência, que precisa, Senhor Deus, ser reavivado, ser reformado. E nós rogamos, Senhor, para a igreja, cada um de nós, onde nós nos reunimos, reaviva a tua igreja. Pai, toque em nossos pastores, reaviva os nossos pastores, Pai, por misericórdia. Nós rogamos por essas bênçãos, Pai, te agradecemos ao Senhor pela tua advertência, pelo teu chamado. Cada um de nós, Pai, nesta manhã estamos sendo chamados para uma vida de santificação, para uma vida de entrega, para uma vida de obediência, para um despertamento de nossa fé. E nós rogamos, Deus, nos ajuda, Pai, hoje, saindo dessa sala e passamos o dia na tua presença, em íntima comunhão com o Senhor. É o que eu te peço, Pai, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero ouvir a tua voz, contigo, ó Pai, ficar a sós, me demorar em teu olhar. Seguro estar e descansar. Tu sabes, Pai, o meu querer. Quero entregar tudo que sou. Vem transformar o meu viver para sempre ter. Eu quero ser. Eu quero a paz dos braços teus, o abraço forte de meu Deus, nos rios da graça me banhar. De ouvir tua voz me sussurrar. Tu sabes, Pai, o meu sofrer. Quero entregar o meu querer. Vem transformar o meu viver para sempre ter. Eu quero ser para sempre ter. Eu quero ser. Amém. Amém.
Louvado seja Deus. Muito obrigada, meninas. Agora chegou o momento das considerações. Nós vamos abrir aqui um espaço para que vocês possam partilhar conosco o que o Espírito Santo falou ao seu coração nessa manhã, através dessa mensagem tão forte, tão importante para os nossos dias. Quem gostaria de falar, pode levantar sua mãozinha. Juninha, você ia falar ou era só mesmo para orar? Amiga, era só para orar. Desculpa, vou abaixar a mão. Ok. Bom dia, Heloísa. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, gente. Olha, eu estou agradecida a Deus aqui, né, por esta mensagem, porque nós temos visto Deus gritando nos nossos ouvidos, no megafone, tantas instruções a que nós vamos ter que ficarmos atentos, né, agora nos últimos dias, porque os enganos de Satanás, eles vão vir de todos os lados, internamente, externamente. E é por isso que nós temos que, a cada manhã, buscarmos, né, o batismo do Espírito Santo. Como o Marcelo bem leu aqui o texto, né, que fala que o Espírito Santo vai ser concedido para aqueles que obedecem a Deus. Como vai ser importante a obediência agora nos últimos dias. Obedecer a Deus vai ser tudo. E é isso que Satanás quer desconstruir em nós. Ele quer desconstruir na pessoa de Jesus Cristo a obediência. Ele está confrontando o tempo todo a obediência. Ontem eu fiquei aqui meditando como que Satanás trabalha sutilmente. Se vocês pegarem o WhatsApp, né? Depois, quando vocês saírem da sala, entrem no WhatsApp, vai aparecer assim, bem rapidinho, né? Pelo menos no telefone é bem rapidinho, o símbolo que uniu Facebook, Instagram e WhatsApp. Esse símbolo é um 8 deitado. Se você pegar esse símbolo e colocá-lo em pé, vocês vão ver que é o mesmo símbolo que está aparecendo como o símbolo da Copa do Mundo. Aquele troféu que está lá sendo apresentado para o mundo inteiro é o mesmo símbolo do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Mas o que quer dizer esse símbolo? Esse símbolo representa o quê? Esse símbolo significa a imortalidade da alma. E eu fui pesquisar sobre esse símbolo e eu achei a seguinte citação. Eu não sei se eu vou falar a palavra certa, porque é um nome egípcio, né? Ele escreve ANKH, então deve ser Anka, alguma coisa assim. Era um símbolo egípcio antigo da vida eterna e da imortalidade. A palavra também significa espelho, no idioma egípcio antigo, como espelho para a alma. Irmãos, nós estamos agora estudando um trimestre inteiro sobre a imortalidade da alma. Será que Deus não sabia que no mês de novembro, mundialmente, estaria sendo trabalhado a imortalidade da alma? Será que Deus não está querendo nos proteger? Mandar uma lição no trimestre inteiro para nos advertir? E eu fico aqui a pensar que Satanás, ele colocou 2 eventos no mês de dezembro, um terminando com o outro, a COP e a Copa. Será que não tem uma coincidência aí também no nome? COP e Copa? O que a COP ficou decidindo ali esses dias todos? A guarda de um dia. E o que a Copa está tratando? Um mês inteiro, até o mês que vem. Ele vai treinar na mente das pessoas a imortalidade da alma.
Vai ser as duas coisas que Ellen White fala no Eventos Finais, que vai ser o ponto-chave do final dos tempos: a guarda do sábado e a imortalidade da alma. Será que é coincidência a gente vê a todo momento um 8 invertido como um troféu? Será que é coincidência aquele lencinho flutuando? Afinal de contas, ele também parece com Gasparzinho, né? Que é um fantasminha. Será que tudo isso é coincidência? Então, meus queridos, nós temos que, mais do que nunca, isso que o Marcelo falou aqui, tanto internamente quanto externamente, nós vamos precisar todas as manhãs de ser batizados pelo Espírito Santo. Né? Nós vamos precisar de nos atentar para todos os detalhes e obedecer a Deus em todas as coisas. Se chegou o momento de nós tomarmos uma decisão a quem nós vamos servir, esse dia chegou, esse dia é hoje. O Marcelo falou assim, o que ficou para trás, ficou para trás. Não dá mais para a gente ficar olhando para trás. Nós não podemos ser como a esposa de Ló, ficar olhando para trás. Nós temos que agora seguir em frente, porque dentro em breve não dará mais tempo de você decidir se você vai abandonar isso ou aquilo. O nosso momento de abandonar o que nos prende a esse mundo é hoje, é agora. É por isso que Deus tem trago aqui na sala mensagens e mensageiros, porque Jesus está voltando e o céu te espera e Jesus não desiste de você. Então, que Deus te abençoe, que a sua decisão de deixar para trás aquilo que te prende a esse mundo seja hoje, porque amanhã pode não existir para você. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigada, Elô, pelas suas considerações. Nós temos que estar atentos, né, a todas as simbologias, porque assim como Deus deixou tudo revelado para nós na palavra, no espírito de profecia, o inimigo também é obrigado a revelar os planos dele. Só que ele faz tudo de maneira subliminar, né, subentendidas. Os símbolos têm muitas mensagens. E nós temos que aprender para a gente poder reconhecer. Deus falou, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, porque é a palavra que nos empodera, a palavra que nos abre os olhos, a que nos dá o colírio que tanto necessitamos. Porque quando a gente estuda no profundo, não é ler, é estudar. É o que nós estamos fazendo aqui a cada manhã, é esquadrinhar, é estudar. Quando a gente estuda no profundo, que os nossos olhos começam a se abrir. Nós vamos ganhar o colírio que nós tanto necessitamos, que Cristo fala no Apocalipse, né? E as vestes brancas também, que é o poder dele para que nós possamos nos guardar para Jesus. Obrigada, Elô. Muito bom dia, irmã Roseli, seja bem-vinda. Pode abrir o seu áudio. Bom dia, irmã. Muita gratidão pela mensagem, pelas reflexões de vocês. Eu só queria perguntar, porque eu esqueci o irmão Marcelo, né? Ele tem um canal no YouTube, eu não lembro, eu estou fazendo confusão com o Roberto. Tem não? Tem não, irmã, tem não. Ah, Eu infelizmente, sou bom. muito retrógrado ainda com relação às mídias sociais, né? E Mas nem já tem tanta Facebook, riqueza para passar para a gente. eu prefiro dar tempo mais para o estudo da palavra. Eu gosto mais de estar com o livro na mão, estar estudando. Não sou contra, acredito que Deus tem usado essas ferramentas de forma poderosa, né? Mas também tem uma obra a ser feita no meu lar, eu também tenho lutas, vivo em lutas, como todos os irmãos vivem em lutas. O conhecimento apenas não vai salvar ninguém, o mero assentimento da verdade, concordar com a verdade. Eu preciso buscar também o poder do Espírito para poder ser obediente também a Deus e permitir um espírito manso, humilde com a minha família. Então, assim, ainda não me vi disponível ainda para estar... toma muito tempo. Eu tinha um ministério de pregação em igrejas, assim, todos os dias da semana, praticamente. A gente estava também com o pessoal evangélico, muitos lares, eu, minha esposa e meu filho estávamos dando estudo bíblico,
Mas depois nós viemos para o campo, que eu uso hoje em dia, eu dou muito estudo bíblico pelo WhatsApp, eu uso muito o WhatsApp. Mas pretendo mais para frente estar colocando alguma coisa aí, tá bom? Obrigada, irmão. Amém. Deus Só seja queria louvado fazer, através de você. só queria fazer um comentário que a irmã falou aí sobre o pecado da imortalidade da alma, né? Quem puder assistir o vídeo promocional da Copa do Mundo, está em inglês, não tem dublado, mas você pode ativar as legendas lá no YouTube e você vai ver que o mascote leva o apresentador que está falando sobre a história do futebol para a verdadeira história do futebol. Leva para o mundo dos mascotes. E eles se denominam seres exilados, caídos nesse mundo, que estão aqui para ajudar a humanidade e que eles inventaram o futebol e eles mostram quando começou no Egito os jogos competitivos que o povo de Deus no deserto praticou. 1 Coríntios 10, 6 fala isso. E eles se tornaram idólatras. Você pode ver que a linguajar é aqui no tempo dos deuses, a luta de titãs, os jogadores são colocados como Aquiles, como Hércules, como semideuses, né? Homens fora do padrão, porque, irmãos, tudo redunda em humanismo. A doutrina do ocultismo, a doutrina da teosofia, a doutrina da Igreja Católica velada, né? A doutrina de Satanás, da imortalidade da alma no Éden, ela tem um propósito. Ela diz o seguinte lá: vocês serão iguais a Deus. Certamente não morrereis. Pelo contrário, vocês vão ser igual a Deus. A Bíblia revela a Deus como santo. Então, Satanás, lá em Gênesis, está dizendo assim: mesmo desobedecendo a lei de Deus que diz para não comer, você pode ser santo, você pode ser igual a Deus. Então, ele hoje vai repetir que na desobediência nós podemos ser salvos. É o que ele. A imortalidade da alma é só para esconder, irmãos. A Bíblia diz em Ezequiel 18: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Satanás diz: não, pode pecar que você não vai morrer. Nós vamos continuar pecando até Jesus voltar e não vamos morrer. Vamos, pelo contrário, vamos ser salvos. É essa mentira que está embutida aí, né? Ele só mudou a linguagem. Ele hoje, com a aparência de piedade, com a aparência de humildade, nós vamos pecar até Jesus voltar. Sim, nós somos pecadores, não podemos por nós mesmos vencer o pecado, mas pela fé. Por isso que é pela fé a salvação, mas a fé sem obras é mortas. É a fé, é a personificação da fé, é que indica que eu creio nas promessas de Deus, me aproprio delas. Ellen White, falando de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, diz que eles oraram a Deus e viveram suas orações. Está na hora da gente começar a orar e viver nossas orações. O mero assentimento da verdade, concordar, não vai salvar ninguém. Amém. Estou grata ao Espírito Santo do Senhor, que nos dá a oportunidade, né? A cada pergunta, a cada comentário, de ir complementando mais um pouquinho a mensagem que ele trouxe para nós nessa manhã. Muito obrigada, irmão Marcelo. Irmão Zeli, eu queria dizer que não é só a senhora que tem desejo de estudar mais com o irmão Marcelo, eu também. E eu acho que todos os nossos irmãos aqui, porque ele fala, ele traz a palavra de uma forma muito clara, de uma forma objetiva, o que nós precisamos, aprofundada, não é? E nós vamos convidá-lo mais vezes para estar conosco aqui na sala da consagração, em nome de Jesus. Nós vamos estudar mais com o irmão Marcelo, enquanto ele não tem aí um estudo que possa partilhar conosco de forma mais frequente. Keila, bom dia, querida. Você deseja partilhar conosco a sua consideração? Seja bem-vinda. Eu queria tirar uma dúvida, que a música, ela embota a mente, né? Isso eu já vi uma vez um material de um médico falando sobre esse assunto, né? Então, o que está acontecendo hoje em dia, você chega na igreja ao sábado para adorar o nosso Deus, e a música tem sido muito exaltada. Antes eram 2, 3 louvores, agora, gente, é tanta música, que quando chega a hora do pastor, do mensageiro falar, eu particularmente já estou assim, cansada. Eu já não tenho mais aquela coisa, aquela energia, aquela paz para ouvir a mensagem, porque são músicas agitadas, né? Músicas barulhentas, ritmadas, fora do que é realmente uma adoração ao Senhor. Então, como que a gente deve fazer quando estamos no momento de adoração na casa de Deus, no sábado, que acontecem essas coisas? O que que a gente deve fazer, como proceder? Porque eu tenho sentido
um dano muito grande. E principalmente depois que a gente descobre, né, os males que a música errada traz à mente da gente no momento da adoração. Então fica assim um clima, um ambiente, como é que se diz? Eu não me sinto à vontade, dá vontade de sair correndo e vir embora para casa. E eu não sei ainda como fazer, porque diz que você tem que estar ali congregando até o fim. E a gente não está sendo prejudicado ao ouvir essas músicas, então essa é a minha dúvida. Então, irmãos, eu já tenho 41 anos de batizado e vi a mudança na liturgia adventista, né? A gente levava caderninho, caneta, anotava as passagens bíblicas, depois do almoço do sábado, conferia na Bíblia, como Atos 17:11 diz, nós devemos conferir todas as coisas, né? Não rejeitar nada imediatamente, nem também aceitar, receber nada. Então, a igreja tinha, o povo de Deus da igreja adventista era conhecido como o povo da Bíblia. Eu, novinho, recém-batizado, 12, 13 anos, eu estava dando estudo bíblico. E a gente se batizava bem sólido no conhecimento da palavra, né? Então, o que é que acontece? Isso foi trocado, isso foi substituído. Toda vez que falta piedade interior, nós lemos hoje, nós precisamos de algo exterior, né? Então, as músicas se tornaram mais parecidas com as músicas do mundo. A igreja adventista, além de ser o povo da Bíblia, era também conhecido como uma música sacra, distintiva no meio evangélico. Mas nós estamos tentando nos parecer. É a repetição, irmãos, por isso que eu não saio da igreja, porque é a igreja de Deus. É assim que Israel no deserto foi, né? Todas as quedas, todas as rebeliões, mesmo vindo de líderes, mostra que nós somos realmente o Israel espiritual, tipologicamente falando. Estão acontecendo as mesmas coisas. Se apeguem àqueles líderes, como diz o presidente da igreja, se apeguem a líderes que são homens de Bíblia, independentemente de suas credenciais, independentemente de suas aparências exteriores, formado nisso, doutor naquilo, se apeguem a homens anciãos da Bíblia, né? E, irmãos, mantenham o espírito de oração, né? Peça a Deus socorro. Se você sentir que está vulnerável, né? Vai beber uma aguinha, vai no banheiro um pouquinho, mas o livro de Ezequiel diz, Ezequiel capítulo 9, que o sinal, o selo de Deus vai ser colocado sobre aqueles que são os únicos que não vão ser destruídos por Deus. Os homens com as armas destruidoras, quando Deus tirar a proteção, virão. Mas aqueles que estão marcados com o selo de Deus exteriormente é o sábado, interiormente é o caráter de Cristo. Então, aqueles que choram, gemem e suspiram pelas abominações que são feitas. Não são somente aqueles que acusam, que são aqueles que advertem, são atalaias sobre os muros, mas há choro na sua advertência. Há tristeza pelo pecado do povo de Deus. Não há uma raiva, um ataque, uma disputa, uma acusação. Existe uma denúncia do erro, sim, mas existe choro. Interceda a Deus em oração nesses momentos. Peça a Deus que as pessoas que estão na ignorância não sejam atingidas, porque Ellen White diz que quando a música é mal administrada, a palavra da verdade é exposta, mas os anseios da alma ficam por esperar. A pessoa é exposta à verdade e ela não internece o coração. Pelo contrário, endurece o coração para aquela verdade que foi apresentada. Infelizmente, é a realidade, né? Mas Deus está trabalhando para nos restaurar o templo, né? E todas essas coisas, a questão da vestimenta também bota a mente, por conta da licenciosidade, né? Então, tem o Hélio Potin, deve ter sido o Hélio Potin que você viu, Efeitos da Música no Corpo Humano. Ele é doutor em fisiologia, professor da Faculdade de Medicina e fala dos efeitos. Está lá no Terceiro Anjo, quem quiser assistir. Tem o livro Cristãos em Busca do Êxtase, do Dornelles, que é vice-redator-chefe da Casa Publicadora. O livro é da Casa Publicadora Brasileira. Ali traz toda a questão do paganismo, orgias sexuais, música, predominância de ritmo, né? E drogas. E tem a questão também do livro Novo Ritmo, do pastor Ivor Myers, todos da Casa Publicadora que eu estou dando aqui. O livro Os Dois Lados do Sexo fala sobre o rock romântico e a produção de hormônios sexuais, de estímulo. É nojento, irmão. Quem tem conhecimento sabe que por que a Bíblia diz que é abominação. É só a gente procurar a verdade. E tem também o livro Respostas Honestas, Perguntas Sinceras sobre Sexo, que faz uma relação do rock romântico
né? Essa voz arrastada, Senhor Jesus, né? Então, eu posso estar falando uma verdade, eu amo a Jesus. Mas eu posso estar falando, eu amo a Jesus. Ou posso falar, eu amo a Jesus. Então, há uma mensagem na música, que não é a letra. A música em si é uma mensagem, uma linguagem corporal. Há um potencial corporal que move a carne, não o espírito. Na música mal administrada, né? A música, quando bem administrada, é uma bênção, ela deve ser colocada. Realmente, a liturgia ficou muito grande. Nós temos considerações iniciais na escola sabatina, nós temos a confraternização, aperte a mão do seu irmão, todo mundo conversa, conta a sua semana, e depois nós temos um corre-corre para terminar a lição no tempo. Depois nós temos quase 1 hora de liturgia, videozinho, não sei o quê, momento disso, momento daquilo outro, momento da família. E na hora da palavra, o pregador, o Espírito Santo é tolhido, e ele tem um tempinho, porque também se passar do horário, o estômago dos irmãos não pode resistir, e nós temos que cumprir o horário, e a palavra foi suprimida da nossa igreja. E as pessoas também, durante a semana, têm uma vida atribulada e corrida por causa do sistema, do padrão da família. Então, tá aí, o povo, nós lemos hoje lá, o povo fez uma escolha, eles não priorizaram a construção de casas, seus empregos, eles priorizaram a reforma do templo. Os profetas os ajudaram e chamaram a atenção deles. E eles ouviram a Zacarias, ouviram a Ageu e ouviram a liderança fiel que chamou para uma reforma e reavivamento. E eles terminaram a obra do templo no ano 515, com toda a oposição, com os conselheiros falando contra, com tudo que aconteceu. É só estudar lá. Eu aconselhei vocês aí no chat aí o que devem estudar pessoalmente, individualmente. Amém. Meu Deus, nunca as escrituras fizeram tanto sentido como hoje. E o espírito de profecia também. Nós estamos vendo tudo diante dos nossos olhos, né? O que o irmão Marcelo descreveu não é só o que a gente vê hoje nas nossas igrejas, nossos cultos de adoração, mas é o que também está escrito, né? O que aconteceu no passado e que a palavra de Deus diz que vai voltar a acontecer. É o tipo encontrando o antítipo. Mas Deus seja louvado, porque também isso nos diz da proximidade da volta de Jesus. Isso também nos diz da proximidade da nossa redenção, da nossa salvação. E que nós temos que fazer é ir buscar na palavra o que Deus instruiu para o povo, que é o que nós temos que fazer hoje. Obrigada, irmão. Obrigada, minhas irmãs, por essas perguntas. E louvado seja Deus pelo Espírito Santo que está aqui conosco, trazendo mais luz e dando mais informação. Oi, irmã. Sim, irmã Roseli, eu ia dizer agora, a senhora ainda quer falar? Desculpa, Sim. eu estava despedindo. Não, é porque duas coisas. Tem 3 vídeos sobre música, reverência e adoração que abordam também exatamente esses livros que o Marcelo falou aí, explica, né, tecnicamente como é que afetam explica muitas coisas sobre as músicas, os ritmos e tal, os efeitos no cérebro. São 3 vídeos do Leandro Dalla, música, reverência e adoração. A outra coisa que eu queria perguntar ele de novo, que ele falou, eu esqueci, porque eu quero passar para outras pessoas. É para procurar onde mesmo o negócio aí dessa Copa, que tem para a gente explicar as simbologias e tal, e o que você explicou também, e a Heloísa? Tem no YouTube, tem um vídeo promocional da Copa, em que o mascote da Copa se apresenta, né, um espírito, né? Se apresenta ao apresentador que está apresentando a história do futebol e chama ele para um mundo paralelo. É um mundo espiritual onde os mascotes de toda a Copa. Ele está em inglês, mas você pode botar lá nas ferramentas lá, você pode colocar a legenda automática. Vídeo promocional da Copa. Tá? Isso, da Copa. Tem um rapaz abençoado que eu não sei, se alguém me pedir, eu posso compartilhar o vídeo dele. Eu tenho um videozinho em formato que dá para compartilhar pelo WhatsApp, vocês podem colocar no grupo, que ele apresenta a questão do futebol como idolatria de uma forma, assim, fantástica. Está falando aqui quem era fissurado em futebol, idólatra em futebol, que eu fui durante muitos anos dentro da igreja, idólatra de futebol. Mas, irmãos, olha bem, a irmã falou aí do Leandro Dalla. O Leandro Dalla tem 2 livros, tem muito material bom sobre música, e principalmente, eu esqueci de falar aí, o livrinho
Música, sua influência na vida do cristão, de Ellen White. Foi uma compilação a pedido da Divisão Sul-Americana. A Divisão Sul-Americana tem um voto proibindo essas músicas que estão sendo colocadas em rebelião pelos príncipes, por Coreia e seus príncipes, né? E esse livro foi distribuído em um concílio de música na FAD Minas. Eu estava lá com a minha família, eu era diretor de coral, um coral de uma igreja central, um coral grande, um coral jovem, e minha esposa de orquestra. E esse livro foi lá entregue e divulgado pelo pastor Ayrton Kille, né? Em 95 teve um voto da Divisão Sul-Americana. O manual da igreja proíbe esse tipo de música, e o livro de Ellen White fala claramente não só sobre os ritmos, né, derivados do rock, do rhythm and blues, fala da voz, da maneira de cantar, do barulho. Leia um livrinho, Música, Sua Influência na Vida do Cristão, da Casa Publicadora Brasileira, é imprescindível a leitura. E os exemplos bíblicos nós temos em Êxodo 32, está lá em Patriarcas e Profetas, Idolatria ao Pé de Sinai, problema com música também, o Movimento da Carne Santa, Mensagens Escolhidas, volume 1, vocês podem ler também lá a questão do problema lá que ela diz que essa história, os eventos que aconteceram lá, ela vai falar de balbúrdia, tambores, bagunça, confusão, vão se repetir imediatamente antes do fechamento da Porta da Graça. O contexto não é só lá, o contexto é aqui também no final dos tempos, e a gente tem que procurar todo o material que tiver. Quem quiser no particular, eu vou indicando aí os capítulos do Espírito e Profecia, que você pode ir lendo sobre o assunto. Posso divulgar esse videozinho aí também, tá ok? Queremos sim, irmão. Eu só não sei onde é que acha esse número de telefone que não aparece. E onde, que grupo é esse que vocês postam? Porque o acesso que eu tenho é o grupo 21 Dias de Oração e não aparece nada lá. Irmã Roseli, nós temos um grupo da Sala da Consagração. É um grupo fechado onde nós postamos tudo que o mensageiro partilha aqui conosco. Me adiciona lá, eu vou colocar o número aí agora. Sim, coloca seu número e a gente coloca a senhora lá na sala. O irmão Marcelo, eu não sei se o senhor já está lá. Da outra vez a gente queria também partilhar essas coisas, então vamos fazer o seguinte, eu coloco o Marcelo, coloco a irmã Roseli, e o Marcelo partilha conosco, você vai estar de administrador, para partilhar conosco todo esse material. Pode ser? Ok. Pronto. Deus seja louvado, então. Agora nós precisamos mesmo encerrar, o tempo já avança, e eu queria pedir que alguém fizesse uma oração para a gente terminar o nosso culto. Quem gostaria de orar por nós? Quem poderia fazer uma oração para a gente encerrar, por favor? Eu posso orar de novo, amiga. Amém. Obrigada, Juninha. Então, vamos orar. Seu áudio está fechado. Obrigada. Oremos. Paizinho Santo, mais uma vez estamos aqui, Paizinho, prostrados diante do Teu altar, conduzidos pelo Teu Santo e Bom Espírito, porque uma certeza nós temos. Desde que o Senhor enviou o Consolador, o Senhor tem mantido Ele conosco. E mesmo nós, fugindo da Tua presença, o Senhor tem vindo ao nosso encontro a cada amanhecer. Obrigada, Senhor. Obrigada pelas considerações. Obrigada, Senhor, pela palavra falada a nós. Obrigada por cada vida que aqui veio ouvir conosco a mensagem que o Senhor nos enviou. Senhor Deus, como é bom, Paizinho, te adorar. Como é bom te adorar em união com os irmãos, em unidade de espírito. Eu sei que estamos muito distantes geograficamente um do outro, mas eu posso sentir que eu estou bem pertinho de cada um dos meus irmãos, pela fé. Porque é muito bom, Pai. É muito bom essa certeza de que vamos nos encontrar, vamos nos abraçar, vamos sentir o calor um do outro e vamos poder dizer, valeu a pena. Nada do que vivemos foi demais para poder estar aqui. Obrigada, Senhor. Obrigada
por nos ensinar, por ser o nosso professor Espírito Santo, por nos direcionar, por nos acordar de maneira literal, Pai. Obrigada, Senhor. Dá-nos um restante de dia na Tua presença e que todas as passagens lidas, faladas, meditadas aqui, possam permanecer em nosso coração de modo a transformar o nosso caráter. Porque já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Por favor, Senhor, mantenha-nos nesse propósito. Mais uma vez eu oro por esta família, a família do teu servo, irmão Marcelo. E em nome desta família eu quero orar por cada família aqui representada. Aquelas que ainda aqui estão e aquelas que já tiveram que sair para o trabalho e aquelas que ainda ouvirão essa mensagem de alguma forma. Por favor, Senhor, salve estas famílias. Em nome de Jesus eu te oro e no nome dele eu te agradeço, porque eu creio. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigada a todos. Amanhã nós vamos estar aqui novamente às 5 horas da manhã com o irmão Marcelo, mais uma vez, para a honra e glória do nosso Deus. Eu desejo a todos um bom dia, que Deus nos abençoe e que amanhã nós possamos estar aqui reunidos em nome de Jesus. Um bom dia a todos e até amanhã. Bom dia, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, irmã Terezinha.